Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui pro nosso canal. Essa é uma aula que eu gravei já tem um tempinho e eu não publiquei essa aula aqui. Não achei interessante, não sei. Fiquei na dúvida se eu deveria publicar ou não essa aula aqui. E tô fazendo ela aqui agora. Tô publicando ela agora. Você vai assistir essa aula. Eu gravei com o meu notebook, com o MacBook, aparecendo ali a telinha do lado, nosso quadro branco. E foi uma aula batendo papo mesmo, conversando, mostrando nosso primeiro aulão sobre negócios, tá? E se você gostou dessa aula, se você gostou dessa metodologia, comenta aqui embaixo, tá? Se você gostou, eu vou continuar fazendo aulas desse jeito. Se você não gostou, comenta também, que aí eu não faço mais, tá bom? Valeu, gente. Até mais. Vamos lá, pessoal. Seja muito bem-vindo a essa aula. É a primeira aula que eu tô fazendo aqui no nosso quadro branco, né? Estou utilizando aqui o MacBook. Eu nem sabia que a câmera do MacBook era tão ruim assim. Na próxima, prometo para vocês, vamos colocar uma webcam aqui de futuro, né? Que preste. Bem, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar de negócio, tá? E o objetivo aqui de estar aqui no quadro branco aqui com vocês é a gente falar sobre... Vamos colocar assim, primeiro aulão, né? Primeiro aulão de negócios com o Daniel Martins. Vamos lá. O objetivo de eu estar gravando essa aula aqui para você é para te ajudar um pouco ou muito, né, no seu empreendimento, no seu negócio. Se você é empreendedor, se você está pensando em se tornar um empreendedor, se você está pensando em montar um negócio, em criar um negócio, ou se você já tem um negócio, eu acho que essa aula vai servir para você. Antes de tudo, eu quero me apresentar um pouquinho da minha história, um pouquinho de quem é o seu professor, né? Eu comecei a empreender aos 8 anos de idade, vou até botar aqui, aos 8 anos, e eu comecei aos 8 anos de idade vendendo fogos de artifício, nessa época de São João, tá? Vendendo fogos de artifício. E o que é mais legal disso tudo? Quando eu comecei com 8 anos ali, eu não imaginava que eu ia me tornar um empreendedor do jeito que eu sou hoje, com um resultado expressivo, com tudo isso. Mas eu gostava de empreender. Não sei por que eu gostava, não sei se... Até aquele momento ali de 8, 10, 12 anos de idade, eu não tinha noção de que eu era pobre, né? De que existiam pessoas que tinham condição financeira muito melhor do que a minha, que tinha gente que morava numa casa melhor do que a minha, que existia um mundo lá fora, né? Eu morava numa casinha, numa vila, e minha mãe era... ela era caixa de supermercado e entregava panfleto para ajudar na renda. E meu pai, durante um período de tempo, ele foi representante de medicamento, mas a maior parte da vida foi corretor de imóveis. Ele foi corretor no mercado imobiliário. E eu, com 8 anos de idade, aproveitava ali 20 reais que meu pai me dava para comprar fogos. Fogos era, a gente chama aqui no Nordeste, chumbinho, coisa simples, tá? Não é o rojão lá que você vai acender um rojão e vai pipocar tudo lá. Uma criança não tem como usar isso, tá? Mas eu tô contando essa história aqui pra você pelo seguinte: com 8 anos eu comecei a vender fogos de artifício e eu comecei a perceber o poder, né? Acho que esse é o principal de tudo. Acho que a grande sacada de tudo é isso aqui, tá, gente? Que é o poder da multiplicação do dinheiro. E o que é o poder da multiplicação de dinheiro? A gente vai falar sobre isso. O poder da multiplicação de dinheiro é o seguinte: é você poder pegar 20 reais, tá assim, vai ficar legal, 20 reais, comprar um produto e vender esse produto por 40. Estou dando um exemplo. Um produto ou um conjunto de produtos. Quando você compra um produto por 20 e vende por 40, você tem um resultado que a gente chama isso de margem, tá? Então, o grande segredo, eu aprendi com 8 anos de idade. O segredo está na margem. Então, quando você está montando um negócio, e o que é um negócio? Primeira pergunta, né? Acho que é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer aqui. O que é um negócio? O que é um negócio, Daniel? Um negócio é uma
empresa que vende alguma coisa. Isso é um negócio. Quando você tem um negócio que tem um objetivo, onde o objetivo, qual é o objetivo? O objetivo é o lucro. Então você tem um negócio. E basicamente ela vende alguma coisa, ou né, um produto ou um serviço. Então vou botar aqui, ó, um produto ou serviço. Isso é um negócio. Então um negócio não tem gente que vai falar um negócio ou empresa, é isso, aquilo. Resumidamente, eu estou querendo passar aqui a minha experiência, minha visão para você, para que você entenda como que você vai ganhar dinheiro, como que você vai montar o seu negócio, como que você vai estruturar o seu negócio, como que você vai ter resultado com esse seu negócio. Por quê? Porque na vida a gente tem algumas opções, tá? Opção número 1, acho que é o que o pessoal mais acaba se tornando. E a faculdade tem grande parcela de culpa nisso daí, né? A opção número 1 é você ser um empregado. Opção número 1, você vai lá, estuda, e dependendo do quanto você estudar, quanto mais qualificado, mais dinheiro você vai ganhar. Basicamente é isso. Então, você tem a opção número 1, ser empregado. Quanto mais qualificado, mais dinheiro você vai ganhar. Ou não. Às vezes você é extremamente qualificado, mas tem muita gente que também está qualificado no mesmo nível que você. O que é que vai acontecer? Tende a oferta e demanda, tem muito funcionário, tem muito emprego, tem muita gente qualificada à sua vaga, você vai ganhar menos. O empregador vai pagar menos para você. Então, quanto mais qualificado e mais escasso, mais dinheiro você vai ganhar, tá? Fiquei com a dúvida se escasso é assim. Eu vou no Google. Aprenda a fazer isso, ó, escasso. Que há pequena quantidade. Que é carente ou desprovido de algo. Que necessita de alguma coisa. Sociedade escassa de educação, ou seja, que falta. Se sua profissão está faltando no mercado, se a sua qualificação está faltando no mercado e ela é necessária, você vai ganhar mais dinheiro, tá? Então, o dinheiro está diretamente proporcional à sua qualificação e ao quanto você é escasso. Antigamente, para pensar o seguinte, qual que era a receita de sucesso dos nossos pais, dos nossos avós? A receita de sucesso era o seguinte, era você ir para a faculdade, né? Então a receita do sucesso para isso aqui era, desligar esse maiúsculo aqui que tá chato pra caralho. Vamos lá. Ir pra faculdade, estudar muito, passar ir pra faculdade não, ir pra escola, né, primeiro, estudar muito, passar numa faculdade e, famoso, se formar. Então, quando você se formava, eu estou falando isso aqui década, vamos lá, antes da década de 90. Esse aqui era o segredo do sucesso. Ir para a escola, estudar muito, passar na faculdade, se formar, você ia ganhar muito dinheiro. Você era chamado, inclusive, né? A receita do sucesso era se tornar um doutor. Você se tornava um doutor. Essa é a opção número 1 que o mercado lhe oferece. Então você vai estudar, depois você terminou o ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, passou na faculdade, descobriu que está o quê? Desempregado. Mas se você tiver um diploma na mão, você vai se tornar um doutor. Por que você se tornava um doutor, né? Era tão bonito esse nome. Porque você agora estava qualificado, você formou-se numa faculdade. Você era doutor, independente do cargo, da profissão que você escolheu. Não é só advogado, não é só médico que era doutor, não. Todo mundo era doutor. Então, doutor em história, né, formado, né, porque você fez um doutorado. E é por isso que chamavam de doutor. Hoje em dia, qual é a escassez que existe entre profissionais formados? Muito pouca. Por quê? Porque tem muita gente formado e tem muito, então não está mais escasso. Se não está mais escasso, se não está mais se não está mais escasso, não existe então o quê? Muita gente qualificada, mas por não estar escasso, porque existe muita,
provavelmente você vai receber menos. Então diminui isso aqui um pouquinho, tá? Diminui isso aqui um pouquinho. Vou até botar aqui de verde aqui, ó. Cadê? Onde é que eu faço aqui? Tô aprendendo agora, viu, gente? Vamos lá. Vou botar aqui a cor aqui, vamos colocar aqui verde, só um verdinho, né? Então a opção número 1 é ser empregado. Opção número 2, é ser empregado, né? De uma empresa, né? Opção número 2, você pode ser empregado, mas você pode ser um empregado do governo. Você passou num concurso público. Passou num concurso público. Nossa, e no meu tempo de jovem, todo mundo ainda falava muito disso. Ainda hoje ainda se fala. Mas o que que acontece? Qual era a receita do sucesso? Receita do sucesso para o empregado do governo. Era você estudar muito. Era você ser aprovado no concurso. Aí tinha concurso de tudo que é tipo, né? No governo. Você tinha concurso do Banco do Brasil, você tinha concurso da Petrobras, você tinha concurso dos Correios. Eu me lembro que uma vez eu me inscrevi no concurso dos Correios. E o concurso foi cancelado. E eu pedi os R$ 120 da taxa de inscrição de volta. Tá? Graças a Deus, imagina se eu tivesse virado carteiro. Meu Deus, nada contra quem é carteiro, pelo amor de Deus. Mas não era pra mim, tá, gente? Vamos lá, opção número 3. Opção número 3. Você pode ser um empregador. Você pode ser dono de um negócio. Tá? Não, antes disso aqui, ainda tem ainda existe outra opção. Antes disso aqui. Vamos esperar isso aqui. Calma, calma. Tem a opção número 3. Você pode ser um profissional autônomo. Autônomo. Para descobrir onde é o acento. Profissional autônomo. E aí, o profissional autônomo, você pode ser... Qual que é a receita do sucesso de um profissional autônomo? É algumas coisas, né? Entre algumas coisas. Mas principalmente ser requisitado. Se você é requisitado, se você tem credibilidade, se você tem uma grande clientela, se você tem uma fila de espera, você é requisitado, então você é um profissional autônomo. Que tipo de profissional autônomo existe aí, Daniel? Existe o dentista, existe... o profissional autônomo, a diferença principal dele é que ele está na execução do exercício da profissão dele. Tá? Então, por exemplo, se ele é um... É diferente. O que é um profissional autônomo? Por exemplo, existe uma diferença entre ser marceneiro e ser dono da marcenaria. Né? Existe uma diferença grande entre ser marceneiro e dono. Estou dando só um exemplo aqui para você entender, tá? Vamos subir isso aqui. Então, marceneiro. Eu posso ser marceneiro, fazer trabalhos, né? Fazer ali, ajeitar um móvel, um armário, alguma coisa. E não ter uma marcenaria. Como eu posso ter uma marcenaria e ter outros marceneiros trabalhando para mim. Então a gente vai e chega na opção número 4 que você pode seguir na sua vida. Número 4. Dentro dessas 3 opções, que aí essa opção é o empregador, ser dono de um negócio, né? Na opção número 1, você recebe a sua renda, ela é proveniente de um salário. Na opção número 2, que particularmente era muito bom, hoje não existe mais isso. A renda era proveniente, era um salário pago pelo governo. Quem que é um empregado do governo? Um policial, por exemplo, é um empregado do governo, ele passou no concurso público. Mas em 2017, por exemplo, aqui no meu estado, os policiais passaram quase 6 meses sem receber. Então, aquela coisa de que o Estado sempre vai ter dinheiro, sempre vai pagar, nunca vai faltar, existe a gente não vai perder o emprego, isso está se acabando aos poucos, tá?
Então já não é mais a melhor opção dos mundos. E tem muita gente estudando, então a dificuldade de passar no concurso aumentou ainda mais. Mas tem gente que passa aí 5, 6, 7 anos pensando em concurso. Quando o concurso não é adiado. Tem inúmeros fatores. Eu não estou aqui para falar mal de quem é empregado do governo, não. Era uma ótima escolha. Ainda é em alguns casos, tá? Mas ela não te permite escalar, tá? A gente vai falar sobre escala mais na frente. Vamos lá. Você tem a opção número 3, profissional autônomo. Qual que é a tua renda? A renda é proveniente das comissões. O profissional autônomo, a gente pode colocar também o comissionado, tá? Comissionados, né? Da comissão dos serviços prestados. Então, quanto mais serviços prestados você tiver, mais renda você vai possuir, tá? Eu já considero aqui o cara que está recebendo por comissão, o cara que é profissional autônomo, que ele está um degrauzinho de se tornar um dono, tá? De ser um empregador. Por quê? Porque você imagina lá o dentista, tá? Vou dar um exemplo aqui na opção número 4. A opção número 4, dentista versus o dentista, que também é dentista, não é um empresário que é dentista, mas que contratou outros dentistas para trabalhar para ele. Ele começou agora a utilizar as horas dos outros. Aí a gente entra aqui na receita de sucesso e a renda. Receita de sucesso é o que a gente vai falar hoje. Qual que é a receita do sucesso? Existe receita? Não existe, né? Mas a gente vai tentar se debruçar nesse assunto aqui para você começar a entender. Então é o seguinte, dentista que contratou outro dentista, né? Ficou meio estranho esse X aqui, né? Não, é dentista normal, né? Versus o dentista que contratou outros dentistas para trabalhar para ele. E aí, vamos colocar aqui uma letrinha maior. Opção número 4. Qual que é a receita de sucesso? A gente volta já a falar sobre isso aqui, tá? Primeiro, qual que é a renda, né? A renda, salário do empreendedor é o lucro, tá? O salário do empreendedor é o lucro. Então, o empresário, ele ganha dinheiro quando ele tem lucro. Vocês lembram lá, quando eu tinha 8 anos? Vamos voltar aqui rapidinho, ó. Quando eu tinha 8 anos aqui, ó. Poder da multiplicação, a margem, tá? Depois a gente vai aprender que isso aqui é margem de contribuição, não é lucro ainda. Mas eu comecei a entender isso aqui aos 8 anos de idade, vendendo fogos de artifício, né? E aí o que acontece? A renda do empreendedor é o salário dele, é o lucro, né? Então, quanto mais lucro ele tiver, maior o salário. Qual que é a diferença principal dessa para as outras opções? É que nessa opção aqui é possível a gente... Deixa eu ver aqui. É possível a gente escalar o lucro. Escalar entenda como aumentar, tá? Aumentar o lucro. Aumentar essas margens de lucro. Existem inúmeras estratégias para aumentar essa margem de lucro. Para você ser dono de um negócio. E ser dono de um negócio é bem mais complicado do que esses outros 3. Mas eu estou aqui exatamente para te explicar as vantagens e qual é o caminho das pedras que eu passei por ele para que você possa passar de maneira mais acertada, entender mais o contexto disso aqui, tá bom? E aí você montou um negócio, você criou um negócio. Como que eu crio um negócio? Eu acho que essa é uma pergunta, mas antes de fazer essa pergunta, eu colocaria o seguinte, por que eu deveria construir um negócio? Acho que essa pergunta que você deveria se fazer. Por que eu deveria construir um negócio? Né? Vou deixar aqui receita de sucesso aqui sem resposta. Mas por que? Vamos lá. Segunda pergunta que eu acho que é muito importante. Por que eu deveria construir um negócio? E
construir um negócio, independente se você é empregado, independente se você é autônomo, independente se você é estudante, independente do que você está fazendo agora. Por que você deveria pensar em construir um negócio, tá? Porque primeira coisa que eu tenho como pensamento, a maior parte, eu diria 99% dos bilionários que existem no mundo, bilionários, eles são donos de um negócio. Então a gente para pensar aí, eles são donos de um negócio, eles vendem o quê? Eu falei aqui, né? O que é um negócio? É uma empresa que vende alguma coisa. Vamos dar um exemplo? Facebook. O que o Facebook vende? Publicidade. Facebook vende publicidade. Ela permite que anunciantes paguem para aparecer para os seus clientes. Vamos dar outro exemplo? Esse é o exemplo número 1. Exemplo número 2. A Amazon. O que ela vende? A Amazon vende tudo hoje, né? Mas começou com livros e depois eletrônicos e de tudo. Quase tudo, né? Quase tudo. Tá? Então a Amazon hoje vende de quase tudo. É um marketplace, né? Então, qual que é o objetivo, então, para construir um negócio? Por que você deveria montar um negócio? Você deveria montar um negócio porque ele lhe permite liberdade financeira a um nível estratosférico, tá? Acho que esse é o pensamento. Você vai conseguir... Algumas pessoas montam um negócio por alguns motivos, tá? Eu, quando comecei, confesso para vocês, motivos que eu montar um negócio. Primeiro motivo, eu não tinha qualificação para ter emprego, para ser empregado. Eu não tinha. Ia demorar muito tempo para começar como um motoboy e chegar à presidência de uma empresa, porque eu não tinha qualificações para ser empregado. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista, eu fazia faculdade de administração, faculdade essa que eu larguei no 2º ano, e eu fui fazer uma entrevista, que eu não fui contratado, graças a Deus. Eu fui fazer uma entrevista no SAMU, na parte administrativa do SAMU. E não me contrataram, porque eu não tinha nenhuma experiência, eu estava me formando em administração, acreditavam que quando eu me formasse eu iria abandonar o negócio, e era só um emprego de aprendiz, né? Tipo, era só meio período, era para ganhar R$400, R$300, eu nem lembro quanto era. Mas eu não fui contratado, então eu não tinha qualificação para ser empregado, eu tinha que ganhar dinheiro, né? Tinha que pagar as contas. Então, a vida, pequeno gafanhoto, você que está me assistindo nessa live aqui, nesse vídeo aqui agora, que não é live, está sendo gravado, né? Mas não está sendo live. A vida é crescer e você ter uma boa vida, você poder desfrutar de bons momentos ao lado das pessoas que você ama, mas você tem que pagar a conta. E até tem uma brincadeira que tem uma frase que diz o seguinte: um homem sem uma mulher para dar trabalho e sem uma conta grande para pagar é só um menino, né? Então, a gente precisa pagar as contas da gente. Como que a gente paga? Com salário. Eu demorei a parar para pensar, para perceber isso. Por isso que eu larguei minha faculdade. Eu fiquei pensando o seguinte: nossa, eu vou começar a empreender e aí vou começar a estudar. Terminei o ensino médio, passei no vestibular, vou passar 4 anos estudando para no final das contas dos 4 anos arrumar um emprego ou passar num concurso público para poder ganhar dinheiro, para poder pagar minhas contas e poder dizer para todo mundo que eu tenho um canudo, que eu passei numa faculdade. Mas todo mundo está fazendo isso por um único objetivo, que é ganhar dinheiro. Então, se eu já estou ganhando dinheiro, e na época eu já estava ganhando muito dinheiro, eu vendia cosmético, vendia um bugiganga no Mercado Livre, vendia um monte de coisa. Depois eu conto um pouco mais dessa história para você. Mas eu comecei a perceber o quê? Que o objetivo era ganhar dinheiro. Então, meu objetivo aqui é fazer você ganhar dinheiro. Então, você consegue ganhar dinheiro, muito dinheiro. O objetivo não é ganhar pouco. Ganhar pouco vai estudar, pô. Vai arrumar um emprego. Você quer ganhar muito, você quer realizar sonhos, você quer realizar o que a maioria não realizou, você tem que ser o que a maioria não é. Você tem que ser empresário. A maioria quer ser funcionário. Empresário tem um monte de coisa aí no meio dessa história, mas ruins, tá? Mas tem muita coisa boa também.
E é isso que eu quero mostrar, o lado bom e o lado ruim aqui. Então eu não tinha qualificação para ser empregado. Tem outros motivos, tá? Outros motivos. Outro motivo é, você pode não gostar de ter dono. De ter patrão. Dono é foda. Ninguém é escravo mais não, Daniel. Você não quer ter patrão. Acho um saco ter alguém mandando em mim. Acho um saco obedecer ordens, né? Mandando não, obedecer ordens. Você pode ser um revoltado, né? Revoltado, porra, eu quero trabalhar pra ninguém, não quero ter patrão, acho um saco ter patrão. Normalmente quem teve patrões muito autoritários, muito chatos, tem esse desejo aqui. Tem um outro terceiro, tá? É um terceiro, muita gente, o primeiro é o seguinte, muita gente começa a empreender por falta de opção. Essa é a realidade, não tem qualificação para ser empregado, está desempregado, e aí começa a empreender, começa a montar, começa a vender quentinha na rua, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo. Por quê? Porque não tem qualificação para estar empregado. Tá na rua, né? Igual um monte de gente que está na rua. Mas tem uma outra questão. Eu não quero ter patrão. Tem uma terceira questão, que é uma questão mais nobre, muito mais bonita. É o seguinte, eu tenho um hobby, né? Eu gosto de alguma coisa, né? Escreve hobby. Robin Hood. Eu não sei escrever hobby. Meu Deus, hobby é isso aqui, ó. O que é um hobby aqui? É um roupão. Acho que com 2B ou 2I, hobby. Hobby. Robbie Williams. Como é que eu vou achar hobby? Será que é hobby? Ter um hobby. Ah, é com H, caceta. Não, hobby é uma palavra inglesa. Beleza. Então você tem um hobby. Bonito, né? Hobby. Prendeu aqui, ó. Pai dos burros aqui, né? Pai dos burros não, pai dos inteligentes. Você não sabe alguma coisa, vem no Google. Eu tô fazendo isso aqui propositalmente para você perceber que você tem dúvida de alguma coisa. Eu não tava conseguindo, ó, gravar a tela. Eu fui estudar aqui, ó, OBS Studio, gravar a tela no Mac. Beleza? Vamos lá. E aí, o que acontece? Você tem um hobby, você gosta de alguma coisa. Por exemplo, você gosta de planta. Pronto, eu gosto de planta, por exemplo. E aí você monta uma empresa de paisagismo. Entendeu? Sacou aí a ideia? Então você tem um hobby e você aprende a rentabilizar o hobby. Ui, errando de novo. O hobby. Isso aqui é muito mais nobre, né? Você gosta de surfar, aí você abre uma empresa de prancha de surf. Você gosta de carro, aí você abre uma loja de carro. Você gosta de ajeitar carro, aí você abre uma oficina mecânica. Então tem gente que consegue pegar aquele hobby, aquela coisa que ela gosta de fazer e transformar aquilo num negócio. Isso aí é show de bola, fantástico. Mas não é o meu caso. Eu não comecei assim. Eu simplesmente não tinha qualificação para ser empregado e eu precisava ganhar dinheiro e fazer dinheiro. E eu era muito jovem, eu precisava fazer dinheiro, eu precisava ganhar dinheiro de alguma maneira. E eu descobri que você pode encontrar, e aí eu vou explicar, que aí é a próxima pergunta, que eu até fiz uma colinha aqui, tá, gente? Como que eu crio um negócio? Como eu crio um negócio? Tá? Como que eu crio um negócio, Daniel? Tá? Deixa eu tentar isso aqui. Como que eu crio um negócio? Como que eu crio um negócio? Bem, acho que a primeira coisa que você tem que entender que um negócio é o seguinte. Você cria um negócio, como que eu te explico isso? A primeira coisa que você tem que entender é que a margem é rei. Da porra toda. Depois você tira um print aí e tira uma foto aí e me marca no Instagram, que o pessoal vai falar assim, porra, margem é rei da porra toda. O pessoal vai achar estranho. E aí o que acontece?
a margem é rei da porra toda. Você tem que ter margem, tá? Então, o seu objetivo, quando você quer montar um negócio, você está analisando o negócio, ou se você ainda não começou a analisar, talvez você tenha aquele pensamento assim, o que que eu crio, o que que eu monto, qual o negócio que eu vou montar, não sei, tô perdido, escuto muito mensagem desse tipo. Você tem que entender o seguinte, que margem é rei da porra toda. Segundo, você tem que aprender a encontrar oportunidades e treinar sua visão. Como que você treina a sua visão para encontrar oportunidades? Você para pensar em tudo. Eu sou o tipo do cara que eu chego num restaurante e se eu pedir um prato no restaurante que custou 30, 40 reais, eu olho pro prato e penso assim, esse cara gastou uns 10 reais para montar esse prato. Se ele vender 100 pratos por dia e a 40 reais, ele ganhou 30 reais em cada prato. Margem de contribuição ainda. Depois a gente fala sobre isso. Não é lucro, mas ele faturou líquido 30 reais, tirando os 10 do custo do prato. Então 30 reais no prato vezes 100 pratos. Caralho. O cara fez 3 mil reais. Se o cara funcionar 20 dias no mês aqui, só vendendo esse prato, 100 pratos desses por dia, 3 mil reais vezes 20 dias no mês, 60 mil reais. Quanto que ele custou para montar essa estrutura aqui? Ele gastou uns 200 mil. Então 200 mil, se ele ganhar 60 mil reais por mês só vendendo esse prato, eu começo a fazer esse tipo de cálculo. Com tudo que você imaginar. Com um relógio, com um objeto, com um sofá que eu vou comprar para o meu apartamento, com qualquer coisa, eu fico imaginando sempre quanto que aquela pessoa está ganhando naquilo ali. Parece ser ruim isso aí, chato. Eu não exponho isso para a pessoa. Eu sei que é o trabalho dela, mas eu fico buscando oportunidades desse tipo. Uma das formas de encontrar oportunidades é viajando. Então, como que eu crio um negócio? Primeiro objetivo, viajando. Viajando é uma forma de encontrar oportunidades. A gente tem inúmeros milionários brasileiros que só fizeram uma coisa. Ctrl C. Deixa eu tomar mais aqui. Ctrl V. Em países mais desenvolvidos que o Brasil. Então, a gente tem... O cara foi lá para os Estados Unidos e aí chegou nos Estados Unidos, viu alguma coisa que estava acontecendo lá e fez o quê? Porra! Vou montar um negócio desse lá no Brasil, porque eu vou ganhar muito dinheiro, porque eu vou ser o primeiro. Aí já é outra coisa que a gente vai entrar. Mas ele vai e pensa assim, poxa, se tá dando certo aqui, esse negócio vai dar certo no Brasil. Muitas vezes não deu certo. Por exemplo, aquele negócio de cupom de desconto, por uma época deu certo. Era uma invenção americana, eu acho, trouxeram de fora. Mas não continua dando certo. Mas quem montou naquela época o Peixe Urbano, o Groupon, ganhou muito dinheiro, né? Só fizeram copiar o que estava funcionando em outro lugar. Quando você viaja para um lugar que ele é mais avançado do que o seu lugar, agora está querendo instalar aqui a bexiga do sistema operacional novo. Vamos minimizar aqui. Então, quando você monta... me perdi. Quando você viaja para um lugar que está numa evolução, né, alguns anos mais à frente do que o lugar que você vive, você descobre coisas lá que você pode simplesmente fazer um Ctrl C, Ctrl V. Quando você viaja para lugares que estão no nível de desenvolvimento abaixo que o seu, por exemplo, você sai daqui do Brasil e vai para a África, como alguns amigos meus já foram, e racharam de ganhar dinheiro lá. Tem um que inclusive montou uma empresa lá de internet via rádio. Meu Deus do céu, quantos anos faz que internet via rádio aqui acabou-se já? A gente usa fibra ótica, mas ele foi lá e montou uma empresa de internet via rádio e está faturando 1 milhão por mês. Está ganhando muito dinheiro lá. Então assim, você tem que estar disposto a identificar ou algo que está funcionando muito bem em outro lugar e trazer para onde você vive, ou algo que funciona muito bem onde você vive e levar para onde ainda não existe. Essa é a forma mais simples e fácil de empreender. Não precisa de inovação, essa baboseira toda que falam por aí. Então, simplesmente, Ctrl C, Ctrl V. Seja num país levado vou colocar até aqui, de desenvolvido para
um subdesenvolvido. Então, quando você faz isso, você consegue simplesmente fazer a coisa acontecer para você. Claro, tem algumas pegadinhas aí no meio, né? A gente vai falar sobre isso, talvez em outras aulas, a parte de que você não pode, tipo, montar uma paleta mexicana, porque tá dando certo paleta mexicana no seu vizinho, ou paleta mexicana tá dando certo na cidade vizinha, você vai montar uma paleta mexicana. Tem negócios paleta mexicana. Não sei se você lembra, mas foi um auge, né? Paleta mexicana, cupcake, Frozen, sei lá, iogurte Frozen. São coisas que passam muito rápido, né? São modismos. E esses modismos não vale a pena. Cuidado com os modismos. Então, aqui, ó, cuidado com os modismos. Tá? E aí, vamos lá. Você foi num país desenvolvido ou num lugar desenvolvido, até uma cidade desenvolvida. Você está lá no interior e descobriu que tem alguma coisa na capital que não tem no interior ainda. Aí você vai e monta na cidade do interior. Mas aí você você está numa capital, foi numa capital maior ainda, descobriu que tem algo lá. Quanta gente não ganha hoje dinheiro com roupa, vendendo roupa, por exemplo, que foi a São Paulo, ou foi a Fortaleza, ou foi a Caruaru, e comprou roupa lá e vendeu lá. Por quê? Porque descobriram que determinado produto ele é mais barato em determinado local, que tem muito desse produto, a concorrência é muito. Então, a distância pode fazer você milionário. Essa é uma sacada grande demais. Simplesmente o fato de você levar um negócio que é produzido num local para outro, você pode ganhar muito dinheiro. Eu dou um exemplo para você de uma história que eu conheço, real, de um cara que produzia coco aqui na minha região, numa cidade chamada Punaú, e ele produzia coco e ele vendia o coco. O pai dele vendia coco, na verdade, a 10 centavos na porteira da fazenda, tá? Ele pegou, fez um empréstimo, conseguiu um empréstimo no Banco do Nordeste, comprou um caminhão e pegou e encheu esse caminhão de coco e foi para o Rio de Janeiro. Mas isso só aconteceu porque um dia ele foi ao Rio de Janeiro e chegando lá, descobriu que o coco na praia de Copacabana custava R$5. E ele falou assim, meu amigo, você tá louco. A história que a gente sabe é essa, a gente conhece, a gente sabe assim, os amigos aqui conhecem. Então, ele falou, você tá louco, meu amigo, você vai me roubar desse jeito um coco por R$5? O cara falou, meu amigo, eu tô pagando R$2,50 num coco. Aí ele ficou, peraí, você pagou R$2,50 num coco? E ele começou a distribuir coco no Rio de Janeiro. Hoje é R$1,70 um coco, não sei, hoje está mais barato. Mas eu estou querendo mostrar para você o seguinte, que a distância pode fazer você milionário. Você compra outro princípio. Comprar no atacado e vender no varejo. Então quando você compra muita coisa no atacado e consegue criar um canal de distribuição para vender no varejo, 1 a 1, você tem margem. Isso aqui foi a primeira coisa que vamos abrir um parênteses aqui, eu comecei a vender cartão de memória, o nome era memory card que a gente chamava, cartão de memória do PS2, do PlayStation 2. Isso tem muito tempo, tá? E aí, quando eu comecei a vender cartão de memória do PlayStation 2, eu descobri algumas coisas, né? Que primeiro, eu tinha uma audiência. Quem era a minha audiência? Meus amigos, que jogavam videogame. Tá? Então eu tinha meus amigos que jogavam videogame e essa era a minha audiência. Né? Então eu já tinha uma audiência, eu já tinha um público que eu poderia oferecer um produto que se encaixasse para esse público. Esse é um segredo dos milhões, sabe por quê? Porque é muito mais fácil você criar um produto para um público do que criar um produto e tentar criar um público para ele. Pareceu confuso agora, né? É mais fácil vender um produto para uma audiência
que criar uma audiência para um produto. É muito mais complicado. Você criar um produto e querer criar audiência para esse produto, tá? Você pode fazer isso um dia? Pode. Mas você está começando a empreender? Para e pensa. É mais fácil pegar a audiência que você já possui. Então, identificar a oportunidade é identificar o quê? Identificar a margem. Tem margem no produto? Tem uma audiência, ou seja, eu tenho para quem vender, eu tenho um mercado. Então, outro ponto aqui, né? Vamos lá. Outro ponto aqui importante, como que eu crio um negócio, é saber se você tem audiência, né? Audiência. Então, barrinha aqui, público. Então, se você tem audiência, você tem público, é mais fácil você encontrar um produto. Vou dar um exemplo. Aí você foi lá no Pará e descobriu que o açaí lá é bem baratinho. O litro de açaí lá é R$3. O litro é R$3? É isso mesmo? Não. É R$5 o litro de açaí. Na verdade, um cesto bem grande, acho que é R$60, dá 35 litros, acho que é isso. Mas moral da história, você descobriu que lá é bem barato. E na sua cidade você descobriu que o açaí, claro que isso já tá pulverizado, né? Muita gente já vende açaí, não tô mandando você abrir um açaí não. Mas se você tiver, bom você ir buscar mais fornecedores, porque é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Então, o que acontece? Eu comecei a comprar esse cartão de memória, no Mercado Livre. Fornecedor. Então, meu fornecedor, ele era um vendedor do Mercado Livre. Vendedor do Mercado Livre. E aí, eu fiquei maluco, porque eu pensei assim, poxa, eu já compro esse... Acho que eu comprava, meu Deus... Eu não vou lembrar por quanto que eu comprava isso, mas eu acho que era R$16, R$18 um cartão de memória. Ele mandava num envelope craft, bolha, um cartão de memória bem bonitinho, chegava e tal. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu faço para comprar de quem ele está comprando? Ou seja, outro conceito importante quando você for montar um negócio. Cortar atravessadores. Porque não é ele que produz o memory card. Na verdade, eu estou comprando o memory card dele, mas não é ele que produziu. Eu tenho que comprar direto de quem produz. Aí eu descobri os chineses, na época. E aí o que eu fazia? Eu comecei a descobrir os chineses, descobri um site chamado Alibaba.com. Nem existiu o AliExpress ainda. Comecei a conversar com os chineses. E eu usava o MSN Messenger, acho que era isso o nome, não sei se é assim, deixa assim mesmo. Eu usava o MSN Messenger e o Google Tradutor. E aí eu ficava conversando ali e conseguia pagar eles através de um cartão internacional chamado... Não, da Confidência Câmbio. Confidência Câmbio. Cartão internacional em pagamento em dólar não era fácil como existe hoje. Hoje todo mundo tem um cartão internacional. Você consegue comprar em qualquer lugar do mundo com seu cartão, até pré-pago. Na época só existia um pré-pago e era o da Confidência Câmbio. Senão você tinha que pagar por Western Union. E isso era uma problemática gigante, porque nem os bancos sabiam como era o Swift, o gerente não sabia. Naquela época, 2008... Ninguém sabia nem como é que fazia isso. Mas bem, como que eu descobri isso aqui? Eu descobri estudando, pesquisando. Aqui ó, Google. Naquela época não existia tanto site como hoje ensinando a explicar como é que comprava da China. Mas eu comecei a pesquisar, comecei a entender, comecei a buscar e eu achei o Alibaba e aí traduzia no Google Tradutor e consegui vender. Então, outro conceito, cortar atravessadores. Cortou atravessadores? Olha quantos conceitos eu já estou colocando aqui. Como que você vai criar um negócio? Margem é o rei da porra toda. Você tem que encontrar oportunidades, você tem que treinar a sua visão para isso, né? Viajando é uma forma de você identificar essas oportunidades, fazendo simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, levando de um lugar desenvolvido para um subdesenvolvido, tá? Mas a distância pode fazer você milionário, porque
Na distância você descobre que um produto ele é mais barato em um determinado local e mais caro em outro, ou seja, você pode tanto comprar esse produto no outro local mais barato e vender mais caro no seu, como levar do seu. Ah, Daniel, na minha cidade se vende muito, sei lá, café. Você pode levar o café, tentar levar o café para outra cidade ou para outro país. Queijo, seja lá o que for. Estou falando de produtos do agro porque eu gosto, mas a gente está falando aí como empresário. Empreendedor, ele tem uma diferença, tá? No empreendedor, eu dei outros exemplos aí no minha rede social, no Instagram. O empreendedor, ele é um empreendedor de transformação. Ele não vende a laranja, ele vende o suco de laranja. Ele não vende a mandioca, ele vende a tapioca. Ele não vende... ele não vende o produto, a commodity. Ele consegue entregar valor percebido nesse produto, tá? Então, como que você cria um negócio? Primeiro, depois... comprar no atacado, vender no varejo, tá? Outra sacada que você tem que ter uma audiência, um público para aquilo ali. Vou montar um sushi. Beleza, vou montar um sushi. Em qual cidade? Ah, lá no meu interior, no interior, lá em Paraú, tem 3 mil habitantes ali no Rio Grande do Norte. Eu vou montar um sushi lá. Quem é que vai ser o seu público? Povo que nunca comeu sushi na vida, eu acho. Assim, um ou outro comeu. Não tô falando mal, não. É o interior do meu pai, mas será que aquelas 3 mil pessoas... Não existe público suficiente, tem 3 mil pessoas só. As pessoas não têm o hábito de comer sushi e você tá querendo encontrar o público aonde aquilo ali? Você tem que pensar um pouquinho, botar sua massa cinzenta para funcionar. Não existe público naquele local. Então, é uma coisa que a gente fala que é a lacuna do mercado, né? Também. Então você tem que identificar se existe uma lacuna no mercado e se existe mercado nessa lacuna. Eu até explico melhor isso aqui na nossa Masterclass Starter Business. Mas não estou aqui para vender nada para você não. Vamos lá. Lacuna no mercado, mercado na lacuna. Sushi não tem no meu interior. Vou montar um sushi. Poxa, não tem nenhum lá. Pode ser sua ideia, né? Ser primeiro. Coloca outro conceito aqui, ser primeiro. Mas você descobre que aquele público ali, ele não tem tendência a ser um comprador do seu produto. Então não existe mercado naquele espaço. Lacuna é espaço. Então existe um espaço no mercado para você. Mas aquele espaço não vai gerar mercado para você, não vai gerar clientes para você. Então, você tem que sempre pensar aí entre lacuna do mercado e mercado na lacuna. Eu demoraria uns 10 minutos para explicar isso aqui, mas só para você entender, beleza? Vamos lá, para deixar aqui para você pensar depois sobre isso. Aí você começa a montar um negócio, você tem que identificar, depois que você viu tudo isso aqui, eu tô falando isso aqui, né? Até aqui, a gente tá falando de... Vamos lá... Produto. Tá? Deixa eu aumentar isso aqui. Produto. Depois de produto, a gente está falando aqui um pouco mais sobre mercado, né? E aí, sobre mercado, a gente fala aqui sobre mercado. Deixa eu aumentar aqui. Fica comigo aí, fica comigo. Não vai embora da aula não, que essa aula vai ser importante para a tua vida. Então, ser primeiro ou ser melhor. Melhor. Só tem duas formas de você ganhar dinheiro no mercado. Ou você é primeiro, ou você é melhor. Eu me lembro quando aconteceu as primeiras lan houses. Que a gente pagava... Eu tive uma Play Game, é uma lan house de videogame, tá? E aí o que acontece? Numa Play Game, eu comprava os videogames e eu alugava ali por horas, tá? Só que tinham várias Play Games. Várias Play Games no meu bairro. Começou a ter um enxurrado, porque um videogame custava 600, 700 reais e você ganhava ali todo dia 10 reais, R$1 a hora. Você ganhava 12 reais por dia no videogame. No final do mês você tinha 300 reais. Em 2 meses você tirava o dinheiro do videogame. Em 3 meses você tirava o dinheiro do videogame e da televisão. 3, 4 meses, o resto era lucro. Então, você tem que entender o seguinte. Ser melhor
ser primeiro ou ser melhor. E outra coisa, barreira de entrada. Barreira de entrada é outra coisa que você tem que pensar quando você for montar um negócio. Por quê? Porque se ela for muito baixa, se você monta os paleteiros lá, o picolé lá, as paletas mexicanas, qual que é a dificuldade do seu vizinho montar um também? Se ele não tem dificuldade nenhuma em montar um, ele pode ser seu próximo concorrente. Então ele pode queimar o mercado, né? Isso aconteceu comigo, porque depois eu me tornei, depois que eu comecei a vender isso aqui para os meus amigos, né? Comecei a vender, comprei o primeiro MP4. Nossa, MP4, meu primeiro produto da China. Nem foi mais o memory card. Meu primeiro produto que veio da China foi um MP4, que era a cópia do iPod. Era a cópia do iPod. E aí vamos lá. Barreira de entrada. Você tem que analisar isso aqui também. Você analisou tudo isso aqui, eu tô falando ainda, a gente ainda tá na pergunta número 3, como que eu crio um negócio? Então você tem que encontrar o seu produto, verificar a margem, já falei sobre tudo isso, identificar no mercado se existe um público pagador, tem que ter dinheiro, tem que ter grana, o seu público tem que ter dinheiro para comprar o seu produto, tá? Você tem que cortar atravessadores, descobrir se existe mercado nessa lacuna que você observou. Você tem que ser primeiro ou ser melhor, porque você vai montar um negócio. Se você está sendo o primeiro, tem grande chance de você ganhar muito dinheiro. Mas tem grande chance de você estar errado sobre essa perguntinha aqui, ó. Sobre se há mercado nessa lacuna ou não. Aí você olha, eu vou contar a história rapidinho para você entender. Na verdade, uma empresa de sapatos, tem uma historinha que conta o seguinte, que a empresa de sapatos, ela mandou um funcionário para a África analisar o mercado. E aí o funcionário voltou com um relatório. Ela, não satisfeita com esse relatório, mandou outro também. E depois o chefe foi analisar os dois relatórios. E o chefe identificou o primeiro que foi e falou assim, chefe, infelizmente não tem mercado pra gente lá. Por quê? Porque os africanos lá, que eu fui nesse povoado lá, eles não usam sandália não. Não usa sapato não. Ninguém usa sapato lá. Como é que a gente vai vender sapato lá? O outro, ele foi e olhou o outro relatório. O outro relatório dizia assim, chefe, nós vamos ficar bilionário. Por quê? Porque lá ninguém usa sapato. Tem um mercado incrível pra gente explorar. Vocês perceberam isso? A informação é a mesma, mas cada um deu um relatório de uma forma. Quem tá certo, quem tá errado, não sabemos. Então, quem for o primeiro vai descobrir. Quem for o primeiro vai descobrir se ele está certo ou se está errado. Então tem grande chance de ele estar certo, ele vai se dar bem. Se ele estiver errado, ele vai perder o dinheiro dele. Qual que é o objetivo desse vídeo aqui com você, desse treinamento aqui com você? É você não perder o seu dinheiro na hora de montar um negócio. Porque se você começar errado, tem grande chance de você perder o dinheiro, de você se ferrar. Então o meu objetivo aqui é evitar que você se ferre. E aí vamos lá, ser primeiro ou ser melhor? Eu gosto de ser melhor, por quê? Porque aí o cara foi lá e montou um negócio lá de vender sapato pro africano, lá para aquela comunidade. E aí eu descobri que existe mercado, aí eu posso ser uma segunda marca e oferecer alguma coisa a mais ou melhor do que o primeiro está oferecendo. Essa é uma grande sacada, né? Você cria inimigos, né? Mas o mercado está aberto para todo mundo, então você vai ganhar muito dinheiro por conta disso, porque você foi melhor, né? E a barreira de entrada ela tem que ser, de preferência, média alta. Se a barreira de entrada for muito baixa, você tem que ter muito mais conhecimento de mercado, de produto e da visão toda aqui que eu estou querendo passar aqui para você, beleza? Você montou o negócio, né? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algum conceito que eu quero falar para você aqui. Eu importei meu primeiro produto da China, foi um MP4, eu comecei a vender esse produto. E aí logo comecei a oferecer depois no Mercado Livre. E aí como a barreira de entrada era baixa, qualquer um poderia fazer a mesma coisa, começou a ter uma enxurrada de gente vendendo também MP4. Então eu fui encontrando novos produtos, novos mercados, e sempre vendendo outros produtos. Como por exemplo, teve um laser verde forte. Deixa
eu ver se aparece aqui a imagem. Ó, esse laser aqui foi um dos primeiros que eu vendi na minha vida, assim, de Mercado Livre. Nossa, hoje uma lanterna verde dessa aqui, ela é tão forte que ela foi proibida nos estádios, né, de futebol. Ela tá 119, deixa eu ver outra aqui, 58, americana. Você sabe quanto era uma caneta dessa aqui? Eu vendia R$700 na época, mas eu comprava muito barato. Então, a internet me permitiu isso, me permitiu que a distância pode me fazer milionário. E realmente fez, né? Ganhei muito dinheiro com esse mercado. Mas vamos lá. Barreira de entrada baixa, você tem que estar sempre se reinventando. Barreira de entrada alta, você permanece no topo por muito tempo até alguém conseguir entrar no seu mercado também e ele vir a ser melhor do que você. Porque provavelmente você está num estágio ali acomodado e aí você acaba sendo ultrapassado. É bem normal, bem natural disso acontecer. Mas aí até lá você já ganhou muito mais dinheiro do que você poderia ganhar em toda a sua vida. Eu lembro que eu tive muitos altos e baixos quando eu comecei. O empreendedor ele tem muitos altos e baixos no início. Altos e baixos, tá? Altos e baixos. Muito altos e baixos. E por alguns momentos da minha vida, eu me vi quebrado, me vi sem dinheiro. Por outros momentos eu me vi muito bem financeiramente. E aí eu cheguei, por exemplo, eu lembro de uma época que eu tinha ganho quase R$800 mil no ano. Em um ano. E aí chegou um cara pra mim que ganhava seus R$2.000 por mês e falou assim, um ano depois eu tava zerado. Um ano depois eu tava zerado. Fiz muita besteira com dinheiro. Ixi, muito forró, muito uísque, muita mulher. Graças a Deus aprendi a lição. Mas vamos lá. Eu tinha R$800 mil em um ano. Tá contando isso aqui, depois vai ter gente postando isso aí no Instagram, pô. Mas um ano depois eu tava zerado. Eu tinha 22 anos de idade. E aí o que acontece? Chega um cara pra mim e falou assim, poxa, Daniel, já tá zerado, meu irmão. Quando é que você vai aprender que isso aí não tem futuro não, velho? Uma hora você tá no dinheiro, outra hora você tá quebrado. Eu pelo menos ganho um pouquinho, mas tá tudo bem. Aí eu fui fazer um cálculo. 2.000 vezes 12 meses no ano. Dá quanto, hein? Dá R$24.000. Pra ele ganhar 800 mil no ano. Meu Deus do céu. 800 dividido por 24. Ia levar 33 meses. Ora, 33 meses. 33 anos pra ele ganhar o que eu ganhei no ano. O que eu ganhei em um ano. Então, se levar... Olha o que é empreendedorismo. Empreendedorismo é isso, essa visão de longo prazo. Se levar 10 anos, a partir de agora que você assistiu esse vídeo, para você ganhar o seu primeiro milhão, eu acho que você vai ganhar em menos, tá? Você que tá nessa pegada de assistir esse tipo de conteúdo, vai levar uns 5, 6, 7 anos no máximo. Ou 2 anos, ou 1 ano. Tô falando assim a média, tá? Mas vamos lá, se levar 10 anos para você ganhar o seu primeiro milhão, em 10 anos, vezes 12, vezes, vamos botar um salário bacana, 5 mil, você vai ter ganhado 600 mil no ano. 600 mil no ano, ganhando 5 mil por mês, viu? Mil por mês, em 10 anos, você fez 600 mil. 5 mil por mês, 60 mil, 10 anos, 600 mil, né? Cálculo burro, não precisa nem de calculadora. Então, se levar 10 anos para você ganhar o seu primeiro milhão empreendendo, você está no lucro. Porque você, durante esses 10 anos, aprendeu muito mais do que quem estava ganhando só 5 mil reais por mês prestando serviço para outra pessoa. Por que agora vamos lá, vamos voltar a outra coisa aqui. Por que você, qual a importância de ter um negócio, né? Por que eu crio um negócio?
principal objetivo de você criar um negócio é uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: eu prefiro 1% do esforço. Deixa eu ver de quem é essa frase. Acho que é Joe Pulgatti, um dos primeiros milionários do aço, do cobre, não sei, dos Estados Unidos. A frase é o seguinte: eu prefiro 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do meu próprio esforço. Porra! Pega a visão? Prefiro 1% do esforço. Vamos lá, vamos destrinchar essa frase aqui. Seu dia tem 24 horas. Se você não dormir e trabalhar as 24 horas, em 365 dias, não, em um dia só, em um mês, 30 dias, você vai ter 720 horas. É isso mesmo? 3 vezes 24, 75 menos 3, 72, 720 horas trabalhadas em 30 dias. Se você tiver 10 funcionários, cada um trabalhando 8 horas por dia, vezes 24 dias. Essa aqui eu não sou tão bom em matemática não. Vamos lá. Vamos lá. 10 funcionários, vezes 8 horas por dia, vezes 24 dias, você vai ter 1920 horas trabalhadas para você. Supondo que esses funcionários ganhem um salário mínimo, com os encargos, vamos botar aí R$ 1.600 por mês, vezes 10 funcionários. Você gastou R$16 mil por mês com eles. Tá certo isso? Tá. R$16 mil por mês com eles. Tem noção quanto que vale o seu tempo? Tem gente que fala o seguinte, que tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E tem gente que diz que tempo é vida. Vocês concordam? Se você concordar com as duas afirmações, a gente tem que dinheiro é igual a vida. Concorda? Por que dinheiro é igual a vida? Porque o tempo que você trabalhou acumulando aquele resultado financeiro foi horas de trabalho que você se dedicou e que abdicou de estar fazendo outra coisa na sua vida por aquele dinheiro que você iria receber. Quando você está longe da sua família, quando você está longe dos seus filhos, mexi aqui no computador, foi mal. Você está longe dos seus filhos, você está longe da sua mulher, você não está fazendo o que você gosta, você está fazendo outra coisa. E é normal, porque pessoas de sucesso fazem coisas das quais não gostam para alcançar as coisas que gostam por pelo menos um período de tempo. Isso é natural, isso é normal. Então você está trocando seu tempo de vida por dinheiro. Então o dinheiro acumulado é vida. Então eu estou aqui para evitar que você perca vida. Porque se você investir errado, montar um negócio, esse negócio quebrar, você está perdendo não só ter dinheiro, você está perdendo vida. Então quando você ganha dinheiro, você está ganhando o quê? Vida. Quando você ganha muito dinheiro, você está simplesmente tendo a oportunidade de fazer o que você bem entender com as horas do seu dia. Você pode fazer qualquer outra coisa, porque você está ganhando dinheiro. Então o objetivo de um empreendedor, de um negócio, é ganhar vida. E não trocar a vida dele. Trocar a vida dele por dinheiro. Que é o que a maioria das pessoas fazem. 8 horas por dia, durante 40 horas por semana, durante 40 anos, longos anos, 40 longos anos, para depois se aposentar com um texto que ganhava. Então o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, que ao empreender você tem que construir um negócio que seja capaz
de lhe dar liberdade financeira. Porque eu acredito muito numa frase que diz o seguinte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Não, só botar para baixo. Acredito muito numa coisa que diz o seguinte. Dinheiro sem tempo... Peraí. Tempo demais sobrando. Tempo sobrando demais é desemprego. Você tá desempregado, tá com tempo sobrando. Agora, dinheiro sem tempo, meu amigo, para usufruí-lo, é idiotice. Então tem muito empreendedor, tem muito empresário que virou funcionário do seu próprio negócio. E a gente vai falar sobre como você pode fugir disso daí, tá? Como é que você pode se tornar dono do seu próprio negócio. Porque o seu papel é ser um estrategista nessa coisa toda que eu estou mostrando aqui para você, tá? Você tem que ser estrategista. Você tem que buscar algumas habilidades. E a gente vai começar a falar sobre essas habilidades aqui agora, tá? Como que eu crio um negócio? Comecei a explicar para você sobre produto e mercado, né? Você identificou esse mercado? Você tem que fazer um cálculozinho. Vamos lá para esse cálculo. Eu gosto muito desse cálculo aqui. Vamos lá. Antes de eu falar sobre isso aqui, vamos falar sobre o mercado aqui. Uma coisa interessante. Um cálculo que eu gosto de fazer. Todo negócio precisa ter um controle financeiro. Tá? Esse controle financeiro ele se dá do seguinte aspecto. Você tem gastos fixos todos os meses para manter o seu negócio funcionando, independente se você está vendendo ou não. Você tem gastos variáveis. São os gastos variáveis. Sei lá qual é o seu negócio, independente do que for. Vamos imaginar o seguinte. Minha empresa para funcionar, Daniel, todo mês eu tenho um gasto fixo. Funcionário é fixo, aluguel é fixo, pagamentos... Tudo isso é fixo. Quais são os variáveis? Minha energia é variável. A quantidade de impostos que eu pago é variável. Depende da quantidade de vendas que eu faço. Então, todo negócio, basicamente, ele tem gastos fixos e gastos variáveis, tá? Eu mostro um pouco mais desse cálculo no treinamento da Masterclass, mas só para você entender. A soma dos seus gastos fixos mais seus gastos variáveis, elas têm que ser menor do que a sua margem de contribuição. Para você poder ter lucro. O que é a margem de contribuição? Você comprou um produto por 10, e vendeu por 20. Vou ensinar alguns conceitos bem rápidos aqui sobre controle financeiro, tá? Você comprou por 10 e vendeu por 20. Você tem R$10 de margem de contribuição. Mas isso não é lucro, Daniel? Não. Por quê? Porque você tem que tirar os seus gastos fixos e os seus gastos variáveis. Vamos imaginar que você tem um gasto fixo de aluguel, R$1.500. Você tem funcionários, você vai gastar R$7.000. Você tem energia, R$1.500. Você tem sistemas, softwares, etc. Você vai gastar mais uns 400, internet. Você tem... São gastos fixos, né? Que você tem no seu negócio. Essa energia é variável, né? Mas vamos deixar como fixo, tá? E aí, esses gastos são os fixos do seu negócio. Total, vamos dizer aqui, e aí tem um monte de coisa aqui a mais, mas vamos dizer que você gastou aqui 3, 7, R$10.400. R$10.400 fixo. A lista é imensa, tá? De gasto fixo. Eu estou colocando aqui só para você entender. Gastou 10.400 fixo. Aí, você tem alguns gastos variáveis. E esses gastos variáveis foram de R$4.600. Entre impostos, comissões,
você pagou do seu produto, publicidade, compra de clientes, custo de aquisição de clientes. Depois eu vou falar sobre isso. Então, você gastou aí total 15 mil reais no mês. Vamos imaginar que você só vende esse produto, tá? Você viu produto X. Você comprou por 10 e vendeu por 20. Vamos imaginar, agora a gente faz um cálculo bem simplesinho. 15 mil dividido pela margem de contribuição de 10 reais. Você tem 15 mil, se eu errar aqui, 1.500. O que é isso aqui que a gente acabou de calcular? Ponto de equilíbrio, tá? Bem rapidinho para você entender. 1.500 produtos por mês. 1.500 produtos por mês. Você tem que vender 1.500 produtos por mês. Nós vamos dividir agora 1.500 por 24 dias úteis no mês. Vamos dizer que você trabalhou 24 dias. Você tem que vender 62,5 produtos. Óbvio que não existe metade de um produto, né? Você vendeu a média, né? 62,5 produtos por mês. Por dia, aliás. Por dia. Para sustentar. Para empatar no seu negócio. Empatar no seu negócio. Então você teve que vender aí 62 produtos todos os dias. Aí é nessa hora que você tem que pensar e analisar assim. Eu consigo vender 62 produtos por dia para pagar as contas? Consigo na luta, Daniel. Então não é um negócio muito atrativo. Daniel, 62 produtos desses, ou 10 produtos, 20 produtos, não importa. E aí você pode pensar o seguinte. 62 produtos. É pouco produto, Daniel. Eu consigo vender uns 300 por dia. Então você passa a perceber que um negócio ele vai dar lucro ou não antes mesmo de montar esse negócio. Você já tem uma perspectiva, tá? Dependendo do tipo de produto, do mercado, da quantidade de vendas diárias, você consegue... Para que serve calcular o ponto de equilíbrio? E aí a gente vai falar sobre habilidades. Que essa é uma habilidade de gestão financeira, tá? E aí tem a minha colinha aqui. Quais as habilidades para tocar um negócio? 4. Quais as habilidades... Tá chegando o final, viu, gente? Calma. Para tocar um negócio. Quais as habilidades para tocar um negócio? Deixa eu ver se continua gravando aqui. Tá gravando. Vamos lá. Quais as habilidades para... Quais as habilidades... Deixa eu ver quanto tempo a gente tá aqui já de aula. 1h12. 1 hora e pouco. Quais as habilidades para tocar um negócio? Primeiro, controle financeiro. Gestão financeira. Tá? Você tem que entender alguns conceitos de gestão financeira para tocar um negócio. Sem entender conceitos como esse, que é o conceito de ponto de equilíbrio, agora esqueci o nome, faltou o nome na cabeça. Mas se você não entender o conceito de ponto de equilíbrio, você não vai conseguir saber se o seu negócio paga as contas ou não. E você pode quebrar por conta disso. Existem inúmeros outros conceitos, tá? Mas eu só vou citar aqui os principais habilidades para você tocar um negócio. Primeiro, controle financeiro. Controle financeiro, você tem que ter habilidades de conhecer um pouco mais sobre os números do seu negócio. Os números de tudo que você imaginar. Tem gente que não tem controle financeiro nenhum. Tem gente que, inclusive, mistura o dinheiro. Primeira coisa, para você entender sobre o negócio, você não pode misturar controle financeiro seu com o controle financeiro da empresa. São duas instituições diferentes. A sua empresa é diferente da sua pessoa física. Tem gente que não separa isso.
fatura. Tem gente que só faz, sabe o quê? O único controle financeiro que tem é assim, gastei tanto esse mês e entrou tanto esse mês. A diferença eu botei no bolso. Isso não é controle financeiro, tá? Até porque dentro do controle financeiro, quando você vai adquirir um produto, um serviço, vai uma dica mestre aqui, tá? Dica mestre dos negócios. Você ganha dinheiro quando compra e não quando vende. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá na Bela Diana, que é o estudo de caso da gente, do curso de delivery que eu estou montando e tal, tem um amigo que tem uma pizzaria na cidade de Campina Grande. Ele me mandou um inbox e perguntou assim, cara, como é que você está conseguindo faturar vendendo uma pizza tão barata e tal? Eu falei assim, cara, você está pagando quanto no queijo? Ele falou, cara, tô pagando R$22 no preço do quilo do queijo. O queijo. Uma pizzaria tem mais de 100 insumos. 100 insumos. Que eu anotei cada um deles. E fiz uma lista e quanto que a gente paga, os menores valores que a gente já encontrou e até os maiores valores que a gente já encontrou. Mas ele pagava no queijo mussarela, que é base para qualquer pizza, basicamente, R$22 no quilo do queijo. Eu uso na pizzaria hoje em torno de 10 barras por dia. Cada barra tem 4,5 quilos. Tá? Então eu uso em torno de 45 quilos. Vamos lá, fazer esse cálculo aqui rapidinho para você, depois eu apago. 45 quilos de queijo por dia. 45 quilos de queijo por dia. 26 dias. Vai dar sabe quanto? Nossa, vamos lá. 45 vezes 26. 1.170 quilos de queijo. Médio por mês. Sabe quanto que a gente paga no queijo hoje? Eu comecei pagando R$22. A gente paga R$18. Já pagamos mais barato, já chegamos a pagar R$16 no quilo do queijo. Mas R$18 para 22 dá uma diferença de R$4. R$4 de diferença. Multiplica agora por 1.170. Quanto que deu? Meu amigo, 1.170 vezes 4. R$4.680. Tu tem noção que esse dinheiro ia pro lixo, que eu ia deixar de ganhar esse dinheiro, simplesmente se eu não tivesse o controle financeiro do meu estoque, de saber quanto que eu tô pagando em cada produto. R$4.680 só no queijo, meu amigo. São mais de 100 insumos. Se eu não parasse para buscar o melhor fornecedor, para poder perceber que essa diferença gerava quase... Cara, 4.680 já é muito. Agora multiplique isso por 12 meses. No final de 12 meses, meu amigo, 4.680 vezes 12. R$56.160. Eu teria deixado de lucrar no meu negócio por conta disso. Ou seja, dica mestre, você ganha dinheiro quando compra, não quando vende. Tem muita gente que acha que o segredo é vender mais. Às vezes nem é, às vezes é comprar bem. Beleza. Entendido isso aqui, vamos para outra habilidade. Outra habilidade. Você tem que entender de marketing, meu amigo. Tem que saber vender. Tem que saber vender. E deixa eu te contar um segredo. Eu
detestava vender, meu amigo. Detestava. Achava um saco vender. Até que eu descobri um segredo. O negócio não é vender. O negócio é fazer comprarem de você. É tirar pedido. E aí existem inúmeras estratégias de marketing para você utilizar para fazer o seu negócio crescer. Eu vou dar um exemplo aqui de estratégia de marketing, tá? A estratégia de posicionamento. Quando você se posiciona como autoridade no seu negócio. Através da criação de conteúdo. Essa estratégia é muito simples, mas quando você começa a criar conteúdo, você se posiciona como autoridade. Quer dar um exemplo? Quer um exemplo? Imagina que você montou aí uma empresa de cortina. Você vende cortina, você faz o serviço de ir lá e fazer uma cortina para casa da pessoa, para o escritório e tal. Aí você cria um Instagram, você cria um YouTube, você fala só sobre cortina. Quais as melhores combinações, quais os melhores temas, como trazer mais luz para o ambiente. Você começa a criar um monte de conteúdo que seja de valor para as pessoas que querem comprar uma cortina um dia. Quando essas pessoas começarem a avaliar que você sabe se expressar, sabe colocar muito bem, mais do que elas próprias, as dificuldades dela, você começa a ser encarado como autoridade. E as pessoas preferem comprar de quem é autoridade. Tá? Tem inúmeros conceitos de marketing que infelizmente não dá para trazer tudo para vocês aqui agora. Tá? Mas você tem que aprender sobre marketing. E terceiro, gestão. Você tem que aprender a fazer a gestão do seu negócio. O que é fazer a gestão do seu negócio? A gestão tem um monte de coisa. Tem gestão de pessoas. Tem gestão financeira, que a gente já tem falado, controle financeiro. Tem financeira. Tem gestão estratégica. Gestão de produtos. Tem um monte de gestão, tá? A gestão que eu me refiro aqui é entender as métricas do seu negócio. É saber quanto custa um cliente dentro do seu negócio. Quanto custa adquirir um novo cliente. Você poder ter todos os números do seu negócio para permitir você tomar as melhores decisões. Então existem um conjunto de habilidades que passam pela área financeira, pela parte de marketing, pela parte de marketing é vendas. Tem gente que diz, marketing não é vendas, é brand, é posicionamento. Tudo na sua empresa é vendas. Inclusive gestão financeira é vendas. Tá? Todo mundo tem que entender como vender. Mas vamos lá, gestão é você ter o controle dessas métricas para que você possa fazer as melhores modificações dentro do seu negócio a fim de que ele cresça. Tá? E aí a gente vai falar de crescimento. Eu sei que eu não falei sobre todas as habilidades, mas eu pretendo trazer para você mais conteúdos sobre essas habilidades mais à frente. Tá bom? Mas eu quero que você entenda esse conceito aqui dessa aula para que a gente possa fazer a coisa acontecer, tá? Enquanto eu não crio esse conteúdo, eu vou te trazer uma questão que é o seguinte: como que você pode desenvolver essas habilidades? Como, Daniel, eu desenvolvo essas habilidades? E a resposta está na tela. Está aqui no Google. Tudo você pode aprender aqui através do Google, tá, gente? Através do Google você pode aprender qualquer coisa que você imaginar. Quero aprender com Jesus. Quero aprender a fazer tricô, mágica, bolo, pão caseiro, bolo de fubá, maquiagem. Curso de maquiagem na web. Porra, vão ficar me seguindo aqui depois desse negócio, desse pixel. Mas tudo bem, vamos lá. Tem vídeo no YouTube. Olha só, YouTube. Como eu desenvolvo essas habilidades? Primeiro, Google, pesquisando. Segunda coisa, YouTube. Tá cheio de conteúdo gratuito lá. Terceira coisa, tem um site que eu gosto muito, Udemy.
Tá cheio de curso lá também estratégico, sobre negócio, sobre tudo. Interessante você assistir lá. Tem curso de R$22 um curso lá. R$22. Não é o melhor dos mundos, mas é barato. Vale a pena começar. Mas antes de Udemy, a gente tem aqui livros sobre negócios. Livros de biografias. Cara, biografia é uma coisa fantástica que pouca gente dá valor. Se você tivesse a oportunidade de estar com o Steve Jobs durante meia hora num café, quanto que valeria isso? Agora imagine estar com o Steve Jobs durante 4 ou 5 horas, que é o tempo que leva para você ler um livro, em que ele conta toda a história dele, o que ele fez para ter sucesso, o que foi que deu errado. Se você pegar a história de cada pessoa, de cada biografia que deu certo, que aconteceu, que o cara foi lá e tal, não sei o quê, e você lê a biografia dele, você vai conseguir absorver informações que valem milhões que fizeram aquela pessoa alcançar o sucesso. E a biografia conta exatamente isso, tá? Então, ler biografias é a oportunidade de você ter em estar com a outra pessoa, mas eu visualizo a biografia como algo assim. Eu tenho a oportunidade de estar com a outra pessoa, mas eu vou estar o tempo todo calado do lado dela e ela só ela abre a boca. Afinal de contas, eu tenho o que para falar do lado de uma pessoa dessa? Se eu tiver a oportunidade de ler uma biografia de Silvio Santos, se eu tivesse a oportunidade de estar ao lado de Silvio Santos e durante 4 horas Silvio Santos só falar, não existe nenhuma biografia autorizada dele, né? Mas se existisse, eu daria o que eu pudesse, né? Pagaria muito bem por isso. Abdicaria de qualquer outra coisa que eu tivesse que fazer naquele momento para passar ali 4 horas ouvindo o Silvio Santos. Porque tem muitos conhecimentos ali para me aprender. Concorda? Então, livros sobre negócio, depois livros de biografia. Livros de biografia, audiolivros. Audiolivros são resumões, né? Mas vamos lá, vale a pena ainda. Google, pesquisando, YouTube, livros sobre negócios, livros de biografias, audiolivros. Udemy é baratinho, tudo isso aqui é barato. Se você tivesse a oportunidade de desenvolver essas habilidades de outra maneira, qual era a outra maneira que eu colocaria aqui? Cursos e treinamentos. E lá vem Daniel vender alguma coisa. Não vou vender agora não, vou vender depois, mas não agora. Nem no final desse treinamento. O objetivo não é esse não. O objetivo é o seguinte, é você entender o seguinte. Deixa eu colocar em maior aqui. Cursos e treinamentos, eles devem ter como único objetivo encurtar a sua curva de aprendizado. Porque tem um conteúdo organizado para entregar a você. Tempo que você vai passar estudando, pesquisando no Google, estudando, vendo vídeos do YouTube que tem conteúdos muito bons e conteúdos merda, lendo livros sobre negócios que alguns são muito bons, outros são cópia de outros muito bons e outros são merda, lendo biografias, escutando audiolivros, fazendo cursos da Udemy e tudo isso, você pode encurtar sua curva de aprendizado adquirindo o conhecimento organizado de alguém. Daniel, qual a diferença entre o seu conteúdo gratuito e o conteúdo pago? A organização, só. Conteúdo gratuito é desorganizado. Você vai pegar um stories meu ali, você vai pegar um vídeo no feed assim, você vai pegar um monte de conteúdo desorganizado. Quer o conteúdo pago? Eu vou cobrar pela organização desse conteúdo. Esse é o objetivo de um curso e de um treinamento. O tempo que você levaria para alcançar esse resultado, você consegue, você encontrar a resposta ou alcançar esse resultado, você vai conseguir em menos tempo porque você tem a organização daquilo ali, tá? Mas esse é o objetivo, ok? E por que você deve pagar pelo treinamento de alguém? Porque um conteúdo gratuito, conteúdo bom, igual esse aqui que eu estou fazendo para vocês, um conteúdo excepcional. Mas um conteúdo pago, a pessoa se dedicou para fazer aquilo ali, porque ela está recebendo por aquilo ali. Então,
Não que eu não tenha me dedicado aqui, mas a dedicação de quando você está recebendo por isso é muito maior. Então ela vai entregar um conteúdo muito mais valioso. Não precisa ser só meu, não. Você tem que adquirir esse conhecimento dessa pessoa, entendendo que ela abdicou de outras coisas, do próprio negócio dela talvez, para poder entregar esse conteúdo para você. E você está dando sorte, por quê? Porque como é muita gente comprando ao mesmo tempo, ela vai lhe cobrar ali valores razoáveis, seja R$100, seja R$1.000, seja 10 mil, 5 mil. Não vi nenhum curso mais de que R$5.000. Só mentorias, né? Mas assim, R$5.000, seja R$1.000, seja 2.000, 3.000. Se você tivesse que pagar todo aquele conteúdo ali, você teria que comprar só para você, você teria que gastar R$1 milhão. Pagar R$1 milhão para a pessoa, para poder lhe entregar aquele conteúdo. Ela está lhe entregando dividido, porque não é só você que está comprando. Quando ela faz um lançamento de um curso, um treinamento, tem muita gente comprando ao mesmo tempo. Entendeu a sacada aí? Mas vamos lá. Mas nada substitui a prática. A prática mais o aprendizado constante leva você ao sucesso no empreendedorismo. É isso. Dentro de marketing, meu amigo, dentro de marketing eu tenho tráfego, eu tenho posicionamento, eu tenho funil de vendas, eu tenho um monte de coisa dentro de marketing. Dentro de controle financeiro, eu tenho um monte de coisas sobre controle financeiro que é complicado, desde uma DRE até você entender o que é um EBITDA, você entender, tem um monte de coisa sobre controle financeiro. E sobre gestão também. É muita coisa, muito conteúdo sobre essas habilidades. Tem gente que vai... Eu não quero falar do Masterclass agora, deixa eu falar depois. Bem, vamos para a próxima aula, porque senão eu estaria vendendo meu peixe. Eu não quero vender meu peixe para você. Como eu escalo o meu negócio? 6. Como eu escalo o meu negócio? Como que eu escalo o meu negócio, Daniel? Como que eu aumento o meu negócio? Como que eu faço o meu negócio? Se eu tivesse que responder numa frase, eu diria assim: trazendo mais valor percebido ao seu produto ou aos seus produtos, tá? Quando você traz mais valor percebido ao seu produto, e existe um conjunto de estratégias para você trazer mais valor percebido ao seu produto, você consegue cobrar mais caro. Você cobrando mais caro, você tem mais margem. Você tendo mais margem, você tem mais lucro, sem precisar fazer grandes investimentos. Escalar é isso. É você, com a estrutura que você já possui, conseguir ter mais lucros e aumentar o seu negócio, tá? O segundo momento, escalar, no sentido de aumentar o seu negócio, é você duplicá-lo, replicá-lo em outros lugares, replicá-lo e gerenciá-lo à distância. Gerenciá-lo à distância, entenda não como uma distância geográfica, mas uma distância em altura, né? Assim, como que eu posso explicar para você? Você conseguir sair da operação, tá? Você saindo da operação, e eu vou fazer uma aula só sobre isso depois, como que você consegue sair da operação. Vou colocar agora, tá? Alguns conceitos para você sair da operação. Como que eu escalo meu negócio? Replicar, gerenciar a distância, sair da operação. Como que você sai da operação? Você sai da operação comprando profissionais, as horas de profissionais para lhe substituir. Qual o problema nisso? Tem muito cara que vai dizer assim: mas não tem ninguém competente como eu. Claro, meu amigo, que não tem ninguém competente como você. Obviamente não tem. Você é o cara do negócio. Você vai ter que comprar horas de profissionais. Não é uma pessoa que vai lhe substituir. São várias. Você vai pagar mais barato para você comprar hora para você. Então, o grande segredo para sair da operação, vou trazer só alguns conceitos para você aqui, tá? É comprar as horas de outros profissionais para substituir. Ter bons sistemas de controle gerencial destes profissionais
É uma coisa simples, né? Aprender às vezes é tão simples, meu Deus. Um bom sistema de câmera, CFTV, né? Circuito fechado de TV. Um bom sistema de controle gerencial. O que é um bom controle gerencial? Se você tem um sistema que você controla o estoque, você consegue cadastrar as notas fiscais no estoque, por exemplo, e você consegue dar saída, porque cada produto tem a sua respectiva saída no estoque. Qual a necessidade de você estar dentro da empresa? Você pode abrir seu computador em qualquer lugar do Brasil e gerenciar o seu estoque e verificar quanto que entrou de nota fiscal, quanto que saiu e bater as notas. Isso aí num nível muito baixo de gerência, porque tem gente, você pode contratar funcionários para fazer isso e só lhe apresentar os relatórios, e você só observar os relatórios. À medida que você cresce, você vai se distanciando da operação e partindo para um posicionamento estratégico, tá? Então você consegue controlar a sua empresa, o seu negócio em qualquer lugar do Brasil. Mas depois eu vou trazer isso uma aula exclusivamente para você aprender isso. Tá bom? Não vou me estender mais, a aula está muito longa já. Então acho que é isso. Esses 6 passos aí. Eu espero que você tenha entendido um pouco sobre isso. A gente vai trazer principalmente as habilidades para tocar um negócio. A gente vai trazer muitas informações sobre quais são essas habilidades, muito conteúdo sobre essas habilidades. Mas eu vou fazer um merchan aqui rapidinho. Eu tenho um treinamento que é o Masterclass. Então aqui rapidinho. Masterclass Starter Business. O que é esse Masterclass Starter Business? Ele na verdade é um mapa de orientação para o empreendedor novato, tá? Ele é um mapa de orientação para o empreendedor novato. Neste momento não há aulas disponíveis dele, tá? Não tem aulas disponíveis, mas se você acessou até aqui agora, provavelmente você vai ser alcançado pelo meu remarketing, né? Vai aparecer anúncios meus falando para você do meu treinamento. E eu vou abrir por 24 horas durante, talvez os próximos dias, eu vou abrir durante 24 horas a possibilidade de você participar do Masterclass. O Masterclass é um curso muito barato, eu acho que é o mais barato, eu não vou mais fazer ele, por isso que ele vai sair do escopo, né? Ele não vai continuar, não vou dar continuidade a esse treinamento, porque ele é muito barato. Ele é apenas um mapa de orientação ao empreendedor novato. São várias videoaulas mostrando o que o empreendedor tem que estudar, o que você tem que saber, as coisas principais que você precisa entender. Tudo isso aqui que eu fiz esse resumão aqui desse aulão para você, a gente entra um pouco mais denso nesse conteúdo dentro do Masterclass, tá? Vou falar para você aí que menos de R$30 por dia, por mês, R$30 por dia é foda. Menos de R$30 por mês, você consegue ter acesso ao Masterclass. 10 parcelas de R$30, não sei nem se é isso mesmo. Depois a gente vai excluir, eu não vou dar continuidade a esse treinamento, porque a gente vai lançar um programa muito mais completo para nossa Starter Educação, para nossa escola de educação de empreendedores. E aí esse Starter Business ele vai ficar ali meio que como um produto descontinuado, tá bom? Mas ele é um mapa de orientação para o empreendedor novato. São 7 passos, são 7 módulos, onde eu ensino os 7 passos para o sucesso. 7 passos para construir um negócio de sucesso. É só isso, fazer só esse mexer mesmo, tá? Agora não está aberto, não está disponível agora, mas vai abrir muito em breve. E se você quiser vir fazer parte, vai ser muito bem-vindo. Vai ser a última oportunidade aí. A gente tem mais de 1000 alunos nesse treinamento, mas eu não vou dar continuidade a ele. A gente está construindo um outro treinamento muito maior, muito mais caro, mas que não está disponível agora. Então se você tem pressa, se você quer aprender um pouco mais, se você quer acelerar, se você quer encurtar a sua curva de aprendizado, vale a pena. E você tem uma garantia de 30 dias
Mas nem compra, tá? Nem compra se você quiser pedir em garantia, nem pede, nem compra. Deixa o espaço para quem quiser comprar, porque as vagas vão ser limitadas quando eu abrir. Então, a garantia de 30 dias, você pode pedir o estorno se você não achar interessante esse treinamento para você. Tá? Se você achar que a minha voz é chata, a metodologia é chata, alguma coisa nesse sentido, as aulas vão sendo liberadas gradualmente e aí você pode, antes dos 30 dias, pedir o reembolso. É pelo Hotmart, então eles liberam de volta o dinheiro automaticamente para sua conta, sem perguntas. Solicitou lá, eu clico no botão, o dinheiro volta para sua conta. Beleza? É isso. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos empreendedores. E depois eu vou trazer muito mais informação aí sobre a parte de escalar o negócio e sobre você sair da operação. Acho que isso aqui já é um outro nível. É para quem já tá, né? Quem já tá faturando, ganhando dinheiro, mas vive naquela luta ali diária de acordar cedo, de dormir tarde, de não ter tempo para a família, não pode viajar, não pode ter férias, não pode curtir porque tem que estar dentro do negócio 24 horas por dia, né? Até dentro de casa, na cama, acompanhando o negócio pelo celular, pelo WhatsApp, por isso tem formas de você sair dessa operação e eu espero em breve trazer isso para você, tá bom? Dei algumas dicas aqui, né? Ter controle, ter sistema, ter CFTV e principalmente entender que você é insubstituível, meu amigo. Você é insubstituível, os outros não, todo mundo é substituível, mas você é insubstituível. Você tem que ser a cabeça pensante estratégica do seu negócio, tá? Você não pode estar no operacional, você tem que sair do operacional. E tem maneiras de sair do operacional. É você criar... tem outro, vou até dar outra dica também. Criar processos. Criar processos dentro da sua empresa. E quando eu falo criar processos, é você escrever o que a pessoa tem que fazer. Eu tenho um processo escrito na minha empresa, que é a abertura, por exemplo, da Peladiana, que eu falo assim: primeira coisa a fazer, verificar se a empresa não foi arrombada, roubada, se a placa está no lugar, se as luzes, tudo. Segundo, abrir o cadeado. Terceiro, levantar a porta de rolo. Quarto, entrar e ligar o ar-condicionado. Quinto, verificar se as maquininhas de cartão de crédito estão carregadas. Sexto, gente, na verdade, datar os processos dentro da sua empresa é colocar no papel um manual de instrução que uma criança de 8 anos saberia seguir. Se você conseguir fazer isso, você consegue sair da operação. Porque aí você tem todos os processos criados e datados e informados para o seu funcionário seguir na sua ausência. É uma sacada boa, né? Pra gente encerrar esse treinamento. Valeu, galera. Até o próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Primeiro aulão sobre negócios aqui no YouTube. Um abraço. Tchau, tchau.